Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou Alessandra Cis, psicóloga, palestrante, comunicadora e idealizadora desse podcast que conversa com você, que traz inúmeros insights para você ter uma vida mais plena, uma jornada ainda mais feliz. Minhas convidadas, meus convidados são incríveis e você já sabe, nós estamos aqui, acho que, se não me engano, no 16º episódio e nós temos episódios incríveis aí para você ver. A de hoje é Camila Sponton, tenho certeza que você já a conhece. Camila tem alguns cortes, alguns shorts de podcast, assim, de lugares que ela já foi e que me chamou bastante a atenção, porque ela fala de um tema que eu adoro, sendo especialista em relacionamento, que é sobre relacionamentos. Se posiciona sobre mulheres que traem, homens que traem, sobre qual é o relacionamento ideal. Enfim, ela é especialista em neurociência e comportamento humano, desenvolvimento pessoal. Camila é casada, paulista e também nas suas redes sociais você vai encontrar inúmeros insights para uma jornada mais plena. Camila é sensacional, ela está aqui comigo hoje. Vamos ver o que ela tem para dizer sobre relacionamento. Tenho várias perguntas aqui, olha, complicadas. Vamos ver qual que é a opinião dela. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Que delícia ter você aqui conosco. Estou muito feliz, estou muito honrada. Eu estou me sentindo assim, quase como se fosse meu primeiro podcast. É mesmo? Porque você é muito dedicada, inteligente, estudiosa, muito experiente, tem uma jornada aí muito intensa, né, de ajudar e auxiliar as pessoas na construção, no encontro, no reencontro aí das suas vidas. Então, é uma responsabilidade minha aqui estar de frente com você. Obrigada pelo convite. Mas uma delícia. Como eu disse aqui na apresentação, né? Eu assisti alguns cortes que, curiosamente, foi meu marido que me enviou. Uhum. Né? Eu conheci você através do meu marido, ele mandava assim pelo Instagram. Olha isso, olha isso. Aí eu comecei a ler e falei, nossa, que bacana. Eu vejo, assim, a sua posição extremamente assertiva sobre relacionamento, né? E sobre qual que é o ideal de um relacionamento hoje. Isso é bastante discutível, né? Tipo, as pessoas acabam refletindo bastante, discutindo bastante interessantes pontos de vista sobre essa questão do relacionamento. Por exemplo, um tema extremamente polêmico é a traição. Né? Então, por que será que as pessoas traem? Eu vi que você fez um vídeo que bombou, inclusive, né, sobre a última questão aí da Isa e tudo mais. E aquelas coisas realmente intrigam a gente, né? Como uma mulher como a Isa, né, grávida, lindíssima, inteligentíssima, que mulherão, né? A gente olha assim e fala, putz, que mulherão da porra, né? E é mulherão mesmo. Que mulherão em todos os sentidos. Bonita, bem-sucedida, famosa, rica. E assim como ela, a gente sabe de outras tantas que também já aconteceu. E a gente fica assim, poxa, o que será que falta? Será que é uma falta? Por que será que isso acontece? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que tem várias coisas, né, em relação a isso. A primeira delas, nada é correto, nada é determinante. Mas a primeira coisa, nunca vai ser o tipo da mulher que vai fazer a pessoa trair ou não. Então, se fosse assim, Shakira, Gisele Bündchen, a própria Isa e outras tantas que já foram traídas, você olha para a pessoa e fala assim, o que mais uma pessoa quer com relacionamento que ele vai procurar fora? E, geralmente, as buscas externas, elas não são pessoas melhores do que as pessoas que eles têm em casa. Sim. Não. E se envolvem, são envolvidas com escândalos, com mensagens. As pessoas realmente, às vezes, se envolvem, né? Então, não tem, primeira coisa que é importante a gente dizer, não tem nada a ver com a pessoa traída. Uhum. Não tem a ver com beleza, não tem a ver com riqueza, inteligência. Não tem a ver com idade, não tem a ver com nada. Porque eu vejo mulheres super jovens e bonitas e lotadas de colágeno sendo traídas. Aliás, vamos tomar um colágeno é no Oasis. E uma delícia. E aí você vê mulheres mais maduras também passando pelo mesmo processo. É claro que dependendo da fase, a desculpa muda. Ou é por conta da... Uns vão falar se a mulher é mais madura. Ah, é por causa da beleza, jovialidade, intensidade. Quando é nova, cada um tem uma desculpa. Mas eu acredito que, entre outras coisas, é a busca pela conquista, pela validação, uma necessidade de afeto desordenado de quem vai buscar fora.
Então a pessoa gosta sempre de ter uma nova emoção, gosta sempre de ter uma nova conquista, gosta de estar sendo reconhecido sempre, em busca da validação e do reconhecimento. É uma insatisfação contínua, né, Camila? Completa Eu vejo e como uma contínua. insatisfação contínua, né? Por que que as pessoas traem? Os motivos podem ser inúmeros. Sem né? dúvida. Inúmeros. Não dá pra gente determinar. Não dá. Mas ele tem aquela necessidade, aquela busca, é um ponto. Outro ponto, a hipersexualização muito jovem, a exposição à sexualidade muito jovem, pornografia, prostituição, faz com que as pessoas nunca estejam satisfeitas dentro de uma relação comum. E sem aquelas montanhas russas e até aquela coisa da paixão que você tem. Uma relação sexual, quando você faz namorando, ela tem uma intensidade. Quando você faz com anos de casado, é outra intensidade. Por isso que a gente tem aí a terapia de casal, ou a mentoria, no seu caso, né? Sim. Eu, como terapeuta de casal, psicóloga de casais, a gente tem a orientação do quanto é importante você reacender essa paixão durante Exato. o casamento. É possível. Completamente Só que você precisa, assim, possível. não existe nada ganho, não tem jogo ganho, gente, Não. em casamento, em relacionamento. Você tem... O que as pessoas fazem, Camila, é que as pessoas se acomodam no relacionamento, né? Já conquistei e aí não preciso mais. Então, a importância dessa... No caso da mulher, né? Vou falar aqui porque o nosso público maior é o feminino. Mas da mulher, ela se cuidar para si, né? Mas automaticamente ser interessante para o outro, né? Então, aquela coisa de você chegar em casa e encontrar uma mulher totalmente numa energia masculina ou Disfuncional, que descuidada. grita. É, uma casa que não é uma casa, não é um lar, é uma casa chata, com gritaria, com reclamação. Putz, o cara vai fugir mesmo. Eu concordo com você, e às vezes a gente dizendo esse tipo de coisa, algumas pessoas entendem e gostam de normalizar, aliás, de traduzir a nossa fala como se a gente estivesse culpando a pessoa que é traída. E não é. Mas, olha, na traição, no meu interessante ponto de vista, né? A traição sempre existe os dois lados. Concordo. Né? E algumas... Fora a questão daquela pessoa que não tem caráter mesmo, né? Aquela pessoa que Aquela trai... moral flexível e que Isso, normaliza aquela pessoa trair que trai por e vive trair traindo. mesmo, né? É. Então, agora, normalmente, pela minha experiência, né? Eu diria assim, que existem sempre os dois lados. A gente precisa entender os dois lados, o que levou, né? Eu vejo casais, até em sessões terapêuticas, e você passa por isso, que em algum momento, quando eles passam pelo processo de traição, eles até dizem, não consigo acreditar nem aceitar que houve uma traição, mas eu devo confessar que sim, em algum momento, numa determinada área do meu relacionamento, foi abandonado. Algumas mulheres trazem isso. Sim, eu abandonei. Não é justificativa para uma traição. Mas eu vejo algumas mulheres que estão há muito tempo sem elogiar, sem dar carinho, sem trazer aquela coisa da necessidade homem e mulher, abandonam um relacionamento nessa área e em algum momento o parceiro não larga, mas trai. E com homens acontece a mesma coisa. Vejo mulheres, a incidência é menor, a gente sabe disso, mas traindo seus parceiros. Nem tá tão menor hoje em dia, hein? Eu acho que os homens, eles se bagunçam Acho que tá mais. equiparado ali, viu? Tem bastante mulher traindo também. E você vê, o relacionamento ele foi abandonado. O que está acontecendo? Ah, mas eu trabalho, mas eu faço, eu cuido, eu aconteço. Mas e o ser humano que tem do outro lado, que você conheceu há 5, 10, 15, 20 anos atrás? As necessidades são as mesmas. De elogio, de carinho, de massagem no pé, de sexo, de viagem, de presente, de surpresa. As pessoas, você falou muito, as pessoas acomodam e abandonam seus relacionamentos. É óbvio que num relacionamento mais duradouro, mais longe, mais intenso você tem em termos de amor mesmo, algumas paixões e algumas coisas que você fazia quando namorava e loucuras, elas vão ficar de lado, e você sabe disso. Mas você não pode esquecer que o mesmo ser humano que você começou a namorar há tanto tempo atrás é o mesmo. O enamoramento tem que ser contínuo. O elogio, né? Exatamente. o reconhecimento, a validação, o presente, o surpreender, a surpresa. Eu gostei desse ponto que você trouxe, que as pessoas esquecem disso. Não existe jogo ganho. O dia que as pessoas entenderem que sempre vai ter alguém melhor que você e sempre vai ter alguém melhor do que eu, Exatamente. a gente começa a tratar o nosso parceiro como se assim, se eu gosto dele, se eu me admiro por ele, se eu olho pra ele, outras pessoas podem olhar também. Não existe autoestima inabalável, né? A gente sempre vai ser melhor que alguém, né? E alguém vai ser sempre melhor que nós, enfim. E às vezes não é que você é menos, mas em alguma área alguém vai ser melhor do que você, ou diferente, ou mais interessante, ou mais comunicativa, ou menos comunicativa. Existem pessoas que têm belezas completamente diferentes e são tão lindas umas quanto as outras.
Mas eu quero reforçar esse ponto, assim. Existe a falta de caráter, existe a moral flexível, existe a busca por validação, existe a hipersexualização muito cedo. A busca por aventuras, né? Aquilo que você falou, A eu quero emoção. momentos incríveis, dias incríveis. Eu quero sensação de estar ali, sendo amado, estar apaixonado e conquista. Tudo isso faz parte da biologia humana. Mas também existe o ponto dos relacionamentos serem abandonados. Eu acho que você não assistiu esse filme, mas tem um texto que eu escrevi sobre o porquê que as pessoas traem, e no final dele eu falo bastante de um filme do Schwarzenegger. Qual que é? O True Lies. É bem legal. O Schwarzenegger, ele é um agente e a esposa dele tá com aquela sede de aventura. Não lembro o nome da atriz, ela é lindíssima também. E ela tá com uma sede de aventura, enfim, ela vai e se relaciona com um vendedor de carro que finge ser um CSI. Finge ser o que o marido dela é, né? E ela acaba tentando se relacionar com essa pessoa porque ela está em busca de aventura, sendo que a maior aventura ela tinha dentro de casa. Né? Então, a mensagem do filme é bem essa, sabe? E eu uso nas palestras, e quando eu vou falar sobre traição, uso bastante esse filme True Lies do Schwarzenegger, que é perfeito, porque muitas vezes você busca fora aquilo que você tem dentro. Então, você vai buscar uma aventura, sendo que a sua maior aventura, às vezes, está em casa. Então, às vezes, o que a gente precisa, entre casais, é alinhar sonhos, alinhar expectativas, casais de longas datas. Você precisa dialogar, comunicação, que é a maior falha, eu acho que nos casais, é a comunicação. O que você acha? Muito. Inclusive, eu estava lendo uma pesquisa, a gente estava discutindo sobre uma pesquisa num programa que eu fui na segunda-feira, e dentre as 5 maiores problemas que 78 casais foram entrevistados, e eles disseram, qual que você acha que são os maiores problemas do seu relacionamento? Eles listaram 30. E dos 30, os 5 primeiros, nenhum deles era falta de sexo. O primeiro deles que falava era dificuldade de conversar e de se comunicar. Sim. Altas críticas um com o outro. Ressentimento. Falta de prioridade e acesso a celular e rede social. Essa é uma das minhas perguntas para você, né? Quais são os desafios de manter um relacionamento saudável na era digital? Eu acho que a comparação... Você acredita que as redes sociais, elas influenciam, talvez, negativamente para um relacionamento saudável? Em alguns pontos, sim. Tudo depende do que a gente consome. Eu acho que o maior problema da rede social num relacionamento é quando a gente olha e a gente formata um amor idealizado. Sim. E aí a gente começa a entender que o amor do outro, o relacionamento do outro é maravilhoso. Não existe turbulência, não existe vale, só tem pico, pico, pico. É uma coisa sempre... aquela do amor idealizado, e isso faz a gente achar que o nosso não é bom o suficiente. É o que as pessoas esquecem, Camila, que ali é um recorte da vida da pessoa, é uma né? vida ditada. É um recorte, né? A pessoa está colocando ali uma parte da vida dela. E somente aquilo que ela quer mostrar. Eu falo, mesmo na época que não tinha rede social, vamos pegar a máquina fotográfica. Você acordava um dia com um filme de 12, 24, 36 e tirava foto de algum momento mal que você tinha? Não. Uma revista que relatava a vida do artista. Ou era um escândalo ali para trazer mensagem, ou era o artista lá na Ilha de Caras, viajando, fazendo festa, andando de barco. Ninguém vai relatar. Porque hoje eu surtei com meu filho, porque hoje eu surtei com meu marido, porque hoje eu briguei com a minha esposa, porque hoje eu demiti a minha funcionária, porque hoje meu cachorro comeu o meu sofá. A vida real é essa. A vida da rede social é uma vida editada. E o grande problema da rede social é a gente olhar que o do outro é ruim e eu ficar querendo arrumar uma pessoa que faça movimentos exatamente das quais aquele que eu me inspiro das pessoas que eu sigo. Se o homem não abrir a porta desse jeito, se ele não servir um vinho dessa maneira, se ele não me levar no lugar tal e no restaurante Y, não é o homem ideal para mim. Ferrou. Porque a gente deixa de observar outras características que são tão importantes quanto ou mais para um relacionamento duradouro e a gente se prende a rótulos, a títulos, a pseudo-relacionamentos que às vezes nem são. Você sabe disso? É aquela coisa do macho alfa, né? O que vai abrir a porta, o que vai fazer isso, o que vai fazer aquilo, Não até que existe, seja. que pode até ter mesmo, e Não. é maravilhoso. Mas é o que você disse, não necessariamente aquilo que você está vendo é o que de fato acontece por detrás das câmeras. Até porque não é o fato de um cara. Isso é importante para a mulherada saber. Não é o fato do cara te levar num restaurante 2, 3 estrelas Michelin. Um vinho não sei das quantas. Estou falando aqui no ápice. Abrir a porta, ter uma condição financeira bacana, isso em nada garante que ele vai ser um cara bacana para você. Aí a gente entra numa questão de valores.
quais são os seus valores, o que você está buscando, né? Acho que você conversa também com seus mentorados, com seus pacientes sobre isso. Quais são os valores que você busca na outra pessoa, né? É claro que qualquer relacionamento com dinheiro, viagens e restaurante é muito mais prazeroso Atrativo. você administrar, e muito mais fácil você administrar problemas com uma condição financeira melhor do que uma condição financeira menor. Só que as pessoas hoje elas estão colocando rótulos nas mulheres e colocando rótulos nos homens. Se não tiver desse jeito é porque é ruim, e se tiver desse jeito é bom, só que isso é uma armadilha. Porque impede você de ter um relacionamento bacana com uma pessoa muito bacana, porque algum determinado atributo que você considera importante, mas que talvez não seja essencial para sua vida, você acha que ele não é o par ideal, não é a pessoa perfeita para ter um relacionamento com você. E se você tiver sabotadores no relacionamento, isso piora ainda mais, né? Porque aí ele vai falar, tá vendo? Encontrando, né? Você procura algo que não está no seu crivo e que, de repente, poderia ser flexível, mas você tira aquilo porque você está se sabotando. Então, procuro para um relacionamento, mas não consigo me relacionar. E aí, aí aquilo endossa o que o seu sabotador está falando. Ou não é bom o suficiente, ou é problemático demais, ou esse aqui vai te dar trabalho, ou esse aqui vai te abandonar. E você fica achando que são alertas ali para você ficar esperta nos detalhes, quando na verdade não. São rótulos, são coisas pequenas que não significa que, por exemplo... E aqui eu não tô... Quem tá me ouvindo, eu não tô aqui romantizando e nem normalizando um cara que não seja cavalheiro, porque isso é super importante para nós. Mas talvez um detalhe que passe despercebido para ele seja um cara mais simples, a educação dele não foi com tantos costumes dessa maneira, mas ele é um cara que vai dar a vida por você. Isso. É um cara que vai ele não abre a porta do carro, mas ele faz um monte de outras coisas, né? Ele jamais vai faltar em momentos que você precisar. Você vai ficar doente, ele nunca vai te cobrar, seja de sexo, ou de uma casa arrumada, ou de cuidar dos filhos, não, ele vai fazer por ele, por você e por quem quer que seja. Mas talvez ele não faça algumas coisas que seriam ótimas, mas não são essenciais para sua vida dar certo. De novo, eu não estou romantizando um cara que não seja gentil. Mas eu estou enfatizando que existem coisas que fazem parte do amor idealizado e que se a gente olhar para aquela pessoa e tirar aquilo, o que muda efetivamente na sua vida? Às vezes nada. Mas... algumas pessoas que não são boas para se relacionar também podem se esconder atrás de um cara que tem um ótimo comportamento num primeiro encontro e você entende que aquilo é um par ideal. E muitas vezes não é. São ilusões, né? O par ideal ele é muito relativo, né? Por isso que a gente fala da importância de você ter em mente o que você quer e estar aberta para iniciar um relacionamento. Eu vejo assim que nas mulheres parece que existem sabotadores ainda maiores em relação a isso. E nos homens, o que eu encontro são pessoas com mais assertividade quando eles querem. Quando um homem quer, ele não falha, Camila. Ele corre, ele persiste, ele vai atrás. Porque tá nele a questão da conquista, né? Porque quando ele quer conquistar, quando ele realmente está interessado, a mulher vai saber que ele está interessado, que ele não vai dar espaço não tem dúvida para perder essa mulher. Ele vai fazer questão de estar presente, não vai dizer aquilo, estou sem tempo, estou ocupado, estou isso, estou aquilo. Não estou pronto para um relacionamento. Não vai fazer joguinhos de ficar sem responder, né? Eu não suporto joguinhos. O que você pensa sobre os joguinhos? Eu acho que é coisa de adolescente, né? Nossa, gente, eu acho que é permitido o joguinho até os 14 anos. Nossa, não vou responder, vou deixar no vácuo, vou não sei o quê. Eu falo, meu Deus do céu. Falei, gente, ainda bem que eu sou casada, eu não teria paciência para esse tipo de joguinhos hoje em dia. Eu falo isso, eu acho que se eu fosse solteira, ia ser, dependendo das pessoas que eu me conectasse, eu não ia entender um jogo. Eu ia entender que a pessoa não tá respondendo, seja por insegurança dele, eu não quero. Ele não tá me respondendo, é sinal que a pessoa não quer. Não faz questão de me ter ali. Até porque, se o cara tem uma insegurança, né? O homem tem uma insegurança muito grande, eu tenho uma autoestima ali muito flutuante, que precisa que eu esteja o tempo todo ali dizendo pra ele, eu estou disponível pra você. Eu também não quero ser terapeuta de relacionamento, né? A gente quer uma pessoa pra transbordar e pra somar. E não pra salvar. Porque eu acho também um problema muito grande das mulheres, dos homens também. São a síndrome da salvadora? A síndrome da salvadora. Super-heroínas, isso é complicadíssimo. Porque ela acaba querendo sempre ser o suporte e o apoio emocional de alguém. Ela entrega tudo dela, não recebe na mesma proporção. O relacionamento às vezes acaba e não sobra nada. E acaba justamente porque não está equilibrado aí o dar e receber, né? Não, é uma relação de servidão, é quase que um funcionário não remunerado. E aí as pessoas trabalham muito com palavras e zero atitudes.
E aí você vai falar assim, poxa, mas você disse que me amava. Mas no fundo, a pessoa nunca demonstrou que amava do jeito que dizia que amava. Eu acho que... E aí, como que foi a vida dessa pessoa? Ela foi acostumada a ser negligenciada? Ela tem traumas lá do passado? Ela tem feridas de abandono, desamor, desamparo, falta de afeto? Ela entendeu durante a caminhada e a jornada da vida dela que ela não deveria ser prioridade? E que ela tinha que ter medo de incomodar as pessoas? Se assim fosse, ela não seria amada? E aí a pessoa desenvolve o que é aquela posição de servidão. Né? A parte do eu só sou amada através do meu desempenho. Isso. Prestativo ao extremo, Demais. né? Então, aí você relatou aí, super importante. Olha que corte incrível que dá isso tudo que ela falou agora. Você relatou aí algo muito importante, que é um sabotador importantíssimo, que é a questão de quando você não tem um autoconhecimento, quando você não reconhece, né, e não trabalha isso em sessões de terapia, em autoconhecimento mesmo, entendendo que você realmente tem aí todo esse padrão de negligências do abandono ou por qualquer outro motivo, algo que você viveu ali na sua primeira infância, de coisas que você viu, ou até ouviu percepções e sentiu, que você teve do que viveu. ou até de outros relacionamentos anteriores, e você acaba generalizando. Se você não trabalha isso, você vai estar sempre fechada para o amor. Exato. Né? Algumas pessoas nem sabem por onde começar, mas o importante é saber, você tem alguma disfuncionalidade nas suas relações? É muito trauma, é muito abandono, é traição, tem muita briga, você não sabe impor ou você não sabe dizer aquilo que você sente. Talvez você não consiga estabelecer conversas saudáveis com o seu parceiro, conversas desafiadoras, ainda que talvez você não saiba por onde começar ou por que essas coisas acontecem, é um alerta para você buscar uma ajuda, buscar uma terapia, buscar um aconselhamento, uma mentoria, um treinamento, uma imersão, não importa o quê, mas algo aí dentro precisa ser resolvido. Trabalhado, ressignificado, desenvolvido, aprimorado, para então você estar pronto para receber um relacionamento com uma pessoa que seja bacana para você. Porque também não é simples, né? Não. Se relacionar com uma pessoa que tenha uma boa autoestima, que saiba, que se conhece, porque da mesma maneira que não é fácil com uma pessoa com uma autoestima ruim, uma pessoa abusiva, uma pessoa que sabe quem ela é, também é desafiador, porque ela vai estar pronta para ter conversas, ela sabe dizer não, ela sabe colocar limites. O termo desafiador tem sido muito usado ao extremo para as duas coisas, né? Está desafiador ter relacionamentos hoje em dia. Muitos são pessoas, né? São seres humanos. E cada vez mais as pessoas elas estão somente acolhendo as suas dores e os seus problemas. Então a gente está vendo uma era só de acolhimento. A nossa geração, minha geração, sua geração lá para trás, a gente precisou aprender, ou a nossa geração está aprendendo, a se vulnerabilizar, a se acolher. Só que hoje tudo se acolhe. Só que se você somente acolhe, não ressignifica e não transforma, você permanece do jeito que você tá e as pessoas têm que aceitar você do jeito que você é. Tá difícil você... acolher, mas buscar a mudança, né? Acolher. Eu falo até nos meus treinamentos. A ART. Acolher, ressignificar e transformar. Porque se você só acolhe, você permanece do jeito que você está. Se acomoda. Continuando a fazer as coisas do jeito que elas são e as pessoas que se adaptem a você. É. Mas tá difícil viver aí dentro? Quem dirá Porque os outros tem com o você? discurso, aceite a vulnerabilidade, né? Mas não permaneça nela. Não vamos deslegitimar a dor do outro, vamos aceitar a vulnerabilidade, mas, cara, vamos agir, vamos mudar também, né? Vamos mudar, vamos fazer. E as pessoas estão achando que, eu vou me vulnerabilizar, eu tenho que ter responsabilidade afetiva, tudo bem, e que o outro vai ter a completa compreensão da dor que eu sinto. Não vai. A pessoa pode se solidarizar, a pessoa pode se compadecer, ela pode ter respeito por aquilo que você sente, mas dificilmente o outro consegue sentir exatamente como você está sentindo. E é por isso que é importante acolher, ressignificar, transformar o outro, conversas importantes, abertas. Ainda que eu não saiba o que você está sentindo, o que eu estou sentindo realmente, a pessoa fez algo para mim? Ou é algo baseado nas minhas crenças, nas minhas dores, naquilo que eu já vivi? Porque se a gente só nos responsabiliza e só responsabiliza o outro, a gente permanece onde a gente está. E por que quando o outro comete um erro, muitas vezes a outra pessoa se sente culpada por este erro? A gente sabe que são as crenças que a pessoa tem, né? De que ela é responsável pelo mal do mundo. Tem um pouco da síndrome da salvadora. Eu acho que vem um pouco, acho que as pessoas podem ter um pouco de exemplo. Sabe aquela coisa, você só vai ganhar presente no Natal se você for boazinha? Você só vai acontecer tal coisa se você se comportar? Ninguém gosta de pessoas que falem alto, ou que corram, ou que brigam. E as pessoas são condicionadas a ter amor mediante a desempenho. Não é isso? É claro que eu não vou gostar de você se você me tratar mal e não me respeitar.
Mas as pessoas têm um medo absurdo da desaprovação, porque está ligada com a semente da rejeição. Então, além disso, as pessoas ficam naquela gangorra ali, ó. Eu vou... Como é que eu posso elaborar a sua pergunta? Se sentem culpadas. Porque, primeiro, que alguma coisa me fez, eu sou responsável pela pessoa não me respeitar, e as pessoas às vezes dizem isso, elas não têm coragem de assumir o erro e sabem da tua fraqueza e culpam você numa brecha que elas encontram. É uma inversão de jogos de palavras, né? Muitas vezes acontece muito essa questão do você se sentir culpada pelo erro do outro em relacionamentos abusivos. Muito. Eles fazem um jogo de palavras que quando você vê, você se vê, a louca sou eu, a culpada sou eu. E você se inverte convence. tudo, se convence. E você se convence. Relacionamento abusivo é terrível. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu me espantei da situação. Ela fez um comentário no Instagram de um amigo de longa data, sabe? Amigo de faculdade, que vocês nem se veem. E ela fez um comentário, parabenizando por alguma situação. E o rapaz é bonito, o colega, mas em nada tem a ver com a história. E o cara que ela está se relacionando a agrediu. E ela, sim, se sentiu culpada pela agressão do parceiro, porque, no fundo, ela sabia... eu errei, não devia ter comentado. Ele me falou que ele não queria que eu seguisse amigos no Instagram. Ele me falou que eu não deveria interagir em posts. Mas eu não deixei de seguir, porque é um amigo de longa data, não faz diferença na minha vida, mas eu fiquei sem graça. E ela mereceu, no ponto de vista dela, ela acha que ela mereceu apanhar. Meu Deus. Ai, complicado, né? Olha isso, uma punição. Uma coisa é o cara falar, eu não te falei que eu não gosto? E ainda assim é relativo, né? Como é que você não vai, às vezes, cumprimentar uma pessoa que você conhece no Instagram por um feito importante que ele fez? É difícil, né? E o que você pensa sobre isso? Ciúmes doentio, por exemplo, esse controle todo, Eu acho que controle das redes sociais, qual a sua opinião sobre? Eu acho que cada casal sabe o seu limite. Essa é a primeira coisa. Se não afeta a minha vida, não é doentio pra mim, porque tem casal que não gosta de rede social. Ah, não gosto, não interfere. Evita dor de cabeça, né? Evita dor de cabeça, isso tá bom pros dois. Quem sou eu pra dizer que não é saudável? Agora, quando o ciúme é doentio demais, a ponto de impactar no dia a dia em situações simples, ainda que a pessoa não faça nada que de exposição, de corpo, de ideias, a pessoa tem uma vida ali completamente off e normal. Você tá responsabilizando o outro por um descontrole seu. Eu falo, você tem uma relação, começou uma relação e viu que a pessoa é extremamente ciumento, não confunda isso com amor. Ah, mas confundem. Não confunda, isso é uma descompensação absurda. E se no começo da relação a pessoa já tem alguns rompantes de ciúmes, onde talvez nem caberia, onde não está adequado ali, não está proporcional, eu vou falar. Encaminha para terapia. Encaminha para terapia, avalia, não vira estatística. Há um tempo atrás as pessoas perguntavam qual era o seu signo, né? Nas baladas, nos lugares, tipo, tá conversando, tá, mas qual é o seu signo? Se for Áries, putz, tava descartado. Escorpião. O escorpião até, o pessoal até que gosta, porque o escorpião é mais quente, né? Tem aquela coisa de ter o fogo e tudo mais. Mas Áries, não entendo, tá, gente? Sem nada de astrologia. Mas eu sei que tem isso de que, é de Áries, tava ruim. E atualmente as pessoas estão perguntando, faz terapia? O que eu acho super importante, né? Muito, já porque fez. A questão não é ter os ciúmes ou não, o ciúme ser doentio, mas cuidar disso. Deixa né? eu trabalhar. Cuidar, trabalhar do porquê desses ciúmes. Normalmente está relacionado a algo lá da primeira infância ou algum relacionamento que teve aí anterior que desencadeou essa insegurança toda e precisa ser ressignificado, precisa ser trabalhado para você ter um relacionamento saudável. Muito. Não tem como ter um relacionamento saudável com uma das partes ou ambos tendo todo esse controle sendo ciumento doentio. Não tem. Até porque ao longo da nossa vida a gente cresce, amadurece, envelhece, morre, a gente aprende sobre português, matemática, geografia e ciências, mas a gente não aprende como lidar com as emoções. Ao longo da vida a gente reprime algumas coisas, porque socialmente a gente tem um padrão de comportamento a ser seguido. Não gritar, não falar alto, não xingar, não isso, não aquilo. E a gente reprime um pouco das nossas emoções, mas isso não significa que estamos cuidando delas, tratando, ressignificando. A gente vai jogando para debaixo do tapete o que a gente viveu lá atrás, a vida inteira, mas a gente não teve educação emocional ao longo da vida. Ninguém me ensinou a diferenciar medo de raiva, ansiedade de angústia, tristeza de saudade. Como que você diferencia tudo isso? Você põe tudo num bolo, numa caixa, só vai...
Quando vai ver, você fala, meu Deus, eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu tô isso. Você não sabe diferenciar nem aonde dói. Isso é um trabalho difícil de ser feito e complexo. Nomear, né? Nomear as suas emoções. Que o filme, divertidamente, está ensinando aí um monte de gente, brilhante, né? Tanto um quanto dois. Mas, realmente, as pessoas têm dificuldade e hoje as escolas elas têm se preocupado mais com isso. Eu sou educadora também, nós temos escola, minha família tem escola, eu tenho escola também em Mogi das Cruzes. Legal. Tem. E a gente trabalha bastante com educação financeira, com educação emocional e tem ensinado bastante sobre as soft skills, né? Que maravilhoso. Porque hoje não importa se você tem um currículo maravilhoso, vários cursos e tudo mais, mas se você não trabalhar algumas soft skills necessárias, você não consegue ter sucesso em várias áreas da sua vida. Uma delas, o relacionamento, que a gente tem como pauta aqui. Muito, né? a comunicação. Como que você diz para a pessoa o que você está sentindo sem invalidar o que ela sente e vocês terem uma discussão saudável sobre aquele determinado assunto, ainda que seja desafiador? Estuda CNV. CNV na veia. Não sei se você trabalha com os seus mentorados sobre isso. Eu trabalho muito com os meus, a comunicação não violenta. É importantíssimo. Desenvolvimento de habilidades sociais. É importantíssimo você primeiro nomear o que você está sentindo. Os 4 passos da CNV. Você nomeia o que você está sentindo. O que é? Por que eu estou sentindo isso? Isso você é super desafiador para as pessoas. É desafiador, mas ajuda e salva relacionamentos quando você trabalha conhecendo as suas linguagens do amor, não só as suas como a do outro, conhecendo sobre CNV e entendendo aquilo que foi a entrevista que você deu na semana passada, que foram as falhas que acontecem no relacionamento. E muitas delas são a criticidade, né? Você fica só criticando o outro, ou você fica só na defensividade, se defendendo, você não escuta o que o outro está falando para você, você só fica escutando para se defender, isso é péssimo, justificar. Péssimo. A obstrução, que é o silêncio na relação, então, tipo, vou colocando por debaixo do tapete esse problema, vou ficando em silêncio, não vou conversar, tipo, vou dormir na sala e não vamos conversar sobre, né? Então, esse silêncio também é um veneno para o relacionamento. E o pior de todos eles é o desprezo, né? O desprezo, para mim, é, tipo, surreal. Para todo como mundo. É ruim, né? Muito. Muito ruim. E tem casais que fazem isso, né? Tipo, você sai em casais, aí aquela coisa de ficar dando patada um no outro, ou dispondo alguma fragilidade do seu parceiro. Gente, cai fora de parceiro assim, né? Existem muitas formas de você matar uma pessoa. E com a indiferença é uma delas. Sim. Você murcha. Você faz a pessoa desacreditar do próprio valor. A pessoa se sente incomodada, ela se sente deslocada. Ela vai murchando. Você vai murchando o valor da pessoa. E a indiferença, o desprezo, faz isso. Então, cometer esse ato, eu diria quase um crime num relacionamento, é muito nocivo. Principalmente para quem recebe, mas para quem faz também. Porque tira você de uma posição funcional, né? Sim. Eu acredito nisso. Total. Uma coisa que é importante, né, que você falou da CNV, desenvolvimento de habilidades sociais, que é você garantir o seu direito de falar. Você fala aquilo que você pensa, sente ou gosta, dando o direito do outro falar e se expressar também. É isso que você percebe que você está desenvolvendo. Isso é um diálogo, né? Perfeito. Tem que ter o diálogo. Então, né? Como é que eu digo que eu não gosto de uma determinada coisa sem a intenção de te diminuir ou sem te ofender? E não é pedindo desculpa. Olha, doutora, desculpa, mas o colágeno... Tava uma delícia. Tava uma delícia que acabou o colágeno. Olha lá, Chuchu, acabou. Não pode nem pedir outro. Meu Deus do céu. E aí, como é que eu digo isso sem te ofender? Eu não vou dizer que você é horrível, que você é feia, boba, chata. Eu não gostei do sabor de melancia. Eu prefiro muito mais o sabor de pêssego. E nós tínhamos combinado que você deixaria o sabor de pêssego aqui. Ponto. Sua vez. Aí as pessoas elas começam a brigar porque elas já se sentem desrespeitadas e que você não gosta de mim, não me valoriza, simplesmente porque você sabia que eu queria o de pêssego e colocou o de melancia. E você se posicionou e falou aí usando o CNV. Né? Tipo, olha, não gostei, a gente tinha combinado outra coisa. E aí, o que aconteceu? Que você aconteceu? Pergunta pro outro, o que aconteceu? Fala, olha, não tinha de pêssego. Esqueci, acabou, não tinha de melancia, mandaram, só tinha de pêssego. E aí você, talvez, o outro receba, ué, mas além de eu te dar colágeno, você não está solicitando o sabor? Aí já fica... Aí começa a defesa. Por que você fala assim, poxa, é verdade, eu me esqueci. Ou, nossa, abri o saquinho errado. Ou, o fornecedor mandou X. Pode acontecer 1000 coisas. Fiquei chateada. Entendi que você estava nem ligando
pra mim, porque você sabe tanto que eu adoro colágeno de pêssego. E aí as pessoas vão conversando. Só que a partir do momento que você entende que o outro é seu inimigo, um defende, outro defende, outro defende, pelo ressentimento e também pela crítica, mas eu não critiquei. Eu falei, poxa, você é uma distraída mesmo, né? Você é tão distraída, mais uma vez, olha lá como você esqueceu meu colágeno. Já vem com o julgamento, né? E aí que você é já se outro, defende. outro problema nos relacionamentos de forma geral, que é você julga, né? E toda Ela que é crítica gera distraída, ressentimento. E aí isso. todo ressentimento gera autodefesa, acabou a discussão. E como é que um casal que já vem num sistema assim há muito tempo, quais são os sinais que a gente observa, por exemplo, que aquele casamento, aquela relação precisa ser revista, que ela está, entre aspas, falida, mas que é possível reconstruir? Quais são os sinais que você observa? Eu acho que a maior dificuldade... Há dois pontos que são muito fáceis de ser observado. É quando o casal não consegue mais resolver problemas simples, que existe ali um estresse muito grande, um desgaste muito grande com questões simples do dia a dia. A presença do um incomoda o outro. Qualquer mínimo erro, qualquer mínimo movimento... Nossa, mas precisa respirar desse jeito? Respirou do meu lado. Mas por que você não mastiga esse amendoim, menos amendoim na boca? Me irrita esse barulho. Não acontece isso. Se a mulher tiver na menopausa, normalmente acontece. Tudo bem. A mulher na menopausa, normalmente, qualquer barulhinho, ela se irrita. Mas depois, gente, com reposição hormonal, fica calminha. Mas é uma situação específica, tá buscando um tratamento, tudo bem, é uma fase ali que acontece. Mas acontece isso, a mulher não pode fazer um nada que incomoda o marido. O marido pode fazer um nada que incomoda a mulher. E mulher com mulher, e homem com homem, e acontece, e as pessoas qualquer tipo de relacionamento. não se toleram. Então, esse é um primeiro sinal. E a perda de conexão, né? Não tem beijo, não tem abraço, não tem carinho, não tem chamego, não tem a massagem, não tem cafuné, não tem... E você que sobrou aí? Meu Deus do céu. São pessoas que convivem juntos por uma casa, por uma família, são tudo menos casado, menos um casal, menos uma parceria sexual, onde o contato físico, ele não segura um relacionamento. Mas a falta dele é muito prejudicial. Muito. Beijo, abraço, cheirinho no pescoço. Cada casal tem a sua dinâmica, né? Eu falo, às vezes eu vou dormir, dou aquele cheirinho no meu marido... Cheirinho. Eu durmo agarradinha, grudada. A gente não dorme. Eu gostava. Ele nunca gostou. Gosto. Hoje eu não gosto mais. Eu desacostumei. Você falou, cada casal tem um jeitinho, mas é importante encontrar o seu jeitinho, mas tem que O que não pode é não ter conexão. A gente fala bastante no consultório, oriento bastante os casais que eu atendo, a eles buscarem rituais de conexão. Vai fazer um curso juntos, um curso de dança, um curso de vinhos, qualquer coisa, andar de bicicleta, rituais, né? A gente vai tem praticar ritual, um esporte junto. Vai praticar corrida, vai pro parque no domingo de manhã, façam que seja coisas só de vocês. Juntos, tenham momentos de vocês. Casais de longa duração, é super importante saírem só os dois. Né? Aquele dia que você deixa as crianças, para quem tem filho pequeno, com algum cuidador, com a avó, enfim, e vai ter um momento só de vocês dois. Isso é super importante, todo casal tem que fazer isso. Você vai se arrumar, você vai planejar um lugar, você vai estar lá. Só que algumas pessoas ainda vão sair para fazer alguma coisa e vão reclamar. Vão reclamar do trânsito, vão reclamar da demora do prato, vão reclamar do garçom, vão reclamar do preço do vinho. Aí não dá, né? Sem condições, né? Pelo amor de Deus. Olha, outra pergunta importante aqui para você. Como conciliar a individualidade de cada um em um relacionamento? Eu acho que é muito pessoal também isso. Eu acho que tem casais que usam conta conjunta, outros não usam. E eu nem acredito que tenha regra para essas coisas, né? Mas a individualidade, no sentido de, por exemplo, sair com o casal, sair sozinho, conta bancária, rede social, o que você está falando de individualidade? Cada um ter a sua individuação mesmo, ser individual. Aqueles casais que vivem numa relação muito simbiótica, ou que a falta de privacidade, casais terem os seus momentos, a individualidade de cada um. Eu acho super importante. É importante a gente saber que uma relação são dois, né? Tem gente que fala, uma única carne, um único corpo, uma única coisa, tudo bem. Só que você não deixa de ser indivíduo. E talvez você tenha a necessidade de fazer, assim como você tem a necessidade de fazer os rituais junto com o teu parceiro, você vai ter aquela coisa de fazer no individual. Seja o seu banho, seja o seu esporte, seja almoçar sozinha com uma amiga ou na casa da sua mãe, seja você... sei lá, um momento que você vai ter de estudo sozinho, você preserve a sua individualidade, até para que você tenha assunto para conversar e discorrer com o teu parceiro. Não é para fazer cada um viver uma vida separado, mas a manutenção do indivíduo, porque tem coisas que só eu gosto.
Tem coisa que só meu marido gosta. Tem coisa que só o seu marido gosta. Tem coisa que só você gosta. Faça isso. Faça isso só você. Vai ler um livro. Não deixe de fazer, né? Não deixe de fazer. Seja um autocuidado, seja um autoconhecimento, seja o conhecimento de alguma área, um vídeo que você vai ver sozinho. Até para você ter troca de conhecimento e novidade. Sim, chegar à noite, contar como foi seu o que dia, aconteceu. que você fez. Acho É super importante isso. É importante isso. A individualidade é fundamental pela manutenção da própria saúde física e mental do indivíduo. Porque as pessoas não são uma só. Exatamente. Não, por mais simbiótica que seja a relação, trabalham juntos, moram juntos, vivem juntos, precisam cuidam dos do filhos. seu tempo sozinhas. Se são 10 minutos ou meia hora por dia, em algum momento você fazendo algo pra você, que não só com a pessoa, é importante. Até pra você se identificar como pessoa. Ter o seu momento com as suas amigas, ter amigos em comum, amigos só seus, depois que encontrar, falar, fazer um curso, tudo isso que a Camila está dizendo, gente. Isso é super importante. Ai, que mais que a gente tem aqui de pergunta? Ser boazinha demais. A gente falou sobre isso, sobre ser prestativa, ser boazinha demais no relacionamento. Bondade em excesso é As falta más de vão à autoestima, luta, né? Autoestima, Camila, muito bem lembrado. Como que a autoestima, a falta da autoestima e de autoconhecimento prejudica os relacionamentos? Bondade em excesso é falta de autoestima. E às vezes a gente fica em relacionamentos ou com pessoas na tentativa de provar o nosso valor com pessoas até que não nos valorizam. E a gente começa a desacreditar de nós, começa a desacreditar das pessoas e acha que ninguém é bom mais para relacionamento. Só que relacionamento é para quem quer relacionamento. Para quem não quer, vai buscar viver uma vida sozinho. E às vezes a gente tenta, por falta de autoestima, convencer as pessoas que não querem um relacionamento bacana a terem um relacionamento. Como assim? Mas a pessoa está querendo um relacionamento, por exemplo, comigo. Às vezes ela está querendo uma relação de troca, de servidão, mas não necessariamente de relacionamento. Isso é um ponto. A falta de autoestima, ela é terrível, porque as pessoas acham que autoestima é só sobre você ser arrumada, bonita, bem vestida, como se você olha e fala, aquela pessoa tem autoestima. Às vezes nem tem. Não tá relacionado a isso. É claro que se você tem uma boa autoestima, é mais fácil para você se cuidar, se arrumar, se amar e se apresentar de uma forma bacana para o mundo. Mas não é garantia de que a pessoa sinta amor e valor por si mesmo. E aí, se você não tem, você vai buscar apoiadores. Você vai aceitar pessoas que ultrapassem os seus limites. Você busca agradar demais. Aquilo que eu falei. Agradar em excesso é falta de autoestima. Porque você busca naquela tentativa de agradar o apoio, a validação, o crédito. Você é ótima. Olha como eu te amo. Olha como você é maravilhosa. Quando, na verdade, você só está servindo. Você está sendo útil naquela situação. E nenhum problema em ser bom, tá? Eu acho que não é o problema em ser bom, é o excesso. É o quanto aquela entrega não tem retorno, ou o quanto aquela entrega demasiada esteja te prejudicando em recursos de tempo, saúde mental, dinheiro, expectativa, gangorras emocionais. Tem pessoas que ficam em relacionamentos com montanha-russa, né? Até pessoas abusivas, porque elas vivem nutrindo a expectativa e a esperança do momento bom. No relacionamento abusivo a gente tem o ciclo, né? A lua de mel, né? E vem as agressões. Todos os ciclos, os ciclos de violência. Então, hoje você tem uma migalha e você, na esperança do banquete, você fica. Aí você é desvalorizada. E aí a esperança de vir alguma coisa, você permanece. E tudo isso é um grande sinal. Você não tem autoestima. Você não confia em você, você não gosta tanto assim de você. E a autoestima, às vezes, ela foi destruída durante o relacionamento também, quando é abusivo, né? Mas eles destroem. Eu acho bastante. Lembrando que desculpa, é que quando a gente fala eles, a gente fala que às vezes só o homem que é abusivo. Não. Acontece de mulheres serem abusivas também. Muito. Eu tenho uma teoria sobre isso, sabe? Eu acho que não é que a pessoa roubou totalmente a sua autoestima. Ela acaba de destruir algo que já tinha uma porta aberta lá de trás. Então, a pessoa às vezes não tem um autoconhecimento suficiente, ou ela tem uma necessidade de salvar o outro. Então, ele tem uma história triste, ele tem uma instabilidade, ela quer ser o ponto de apoio. Só que, na verdade, ela não identifica que isso é uma falta dela. E ela tá lá para ser aquele ponto dele, então ela já tinha uma autoestima ali vulnerável, já faltava algo dela do passado, ela permanece naquela relação e ele termina de destruir algo que já tinha algo aberto para ela estar naquele relacionamento. Sim. Eu falo que o problema não é você conhecer alguém abusivo.
uma mulher abusiva, um cara abusivo. O problema é você permanecer naquele relacionamento. Mas é difícil sair. Muito. Mas se você não sai no começo, 1 ano depois, 2 anos depois, vai ser muito mais difícil. Porque você acha que aqueles rompantes de raiva, os ciúmes, ele tirar as suas amizades, ele fazer você se sentir mal, ele trabalha a dor dele como se fosse muito grande e alguns comportamentos, por hora você fala, ele gosta tanto de mim. Ele me ama, por isso que ele faz isso. Por isso que ele está agindo dessa maneira. E não é verdade. Ele está mais preocupado em não ser ferido com as coisas que você o contraria. Exatamente. Bom, relacionamento abusivo dá um podcast inteiro, né? Muito. Falar sobre narcisistas, sobre relacionamento abusivo é um podcast, é um tema para horas aqui, né? Eu acho que muita gente está falando, eu estou vendo por aí um movimento, né, tanto do TDAH como do narcisismo, onde todo mundo é TDAH e todo mundo é narcisista. A pessoa não precisa ser narcisista para ser uma pessoa ruim para você. É uma pessoa disfuncional, é uma pessoa que não sabe conversar, é uma pessoa que não sabe, que só quer sobre si, não é de servir o outro. Não necessariamente a pessoa tem um transtorno narcisista, até porque nem 10% da população hoje é narcisista, a gente sabe disso. Nós somos todos narcisistas, mas não todos com transtorno de narcisismo. Camila, outra questão. Interferência de familiares. Cunhados, cunhadas, sogra, sogro. O que você pensa sobre? Tem muita. Família de origem. Tem muita. Interferindo nos relacionamentos. Qual a sua opinião sobre? Eu acho que isso é muito sério. E quem tem que resolver... um corte meu viralizou demais e deu bastante polêmica. Que eu falei o seguinte. Não cheguei a ver esse. Tem sogra que acaba com casamento mais que muita amante. Vai ter ilhados na sogra 2, hein? Ilhados com a sogra. Honre e respeite a sua sogra. As sogras, elas precisam ser respeitadas e elas são autoridades. Mas não na sua vida, não na sua casa, na casa delas. Aquela coisa do tipo assim, a minha mãe já foi importante. Hoje você é a mulher mais importante da minha vida. Hoje são você importâncias diferentes, gente. Nunca compare. Nunca compare sogra com esposo, marido, pai. São coisas incomparáveis e cada caixa no seu lugar. Sim. Uma coisa é luva, outra coisa é bota. É mais ou menos assim. Todo mundo indispensável para a vida. Só que tem sogra que acredita que sabe escolher e determinar o que é melhor para o seu filho ou para sua filha. Só que não é você mais que escolhe. Ainda que aquele genro ou ainda que aquela nora não seja a escolha idealizada por você, a vida, feliz ou infelizmente, é dele. E as sogras, às vezes, tudo bem que tem nora e tem genro que não são boas pessoas. Claro. Não são. E ela tá na tentativa de tentar alertar. E nem sempre é um comportamento abusivo. Mas existem casos que a sogra e a cunhada não aceitam que venha uma pessoa e se relacione ali com o príncipe encantado da mamãe ou da irmãzinha. É como se estivesse roubando. E eu já ouvi mulheres dizendo, eu era a preferida do meu filho até você chegar. Nossa. Ele me tratava como namorada, como mulher, até você chegar. E agora você tomou o meu lugar. Existem essas falas, né? Existe, que não é de um verdade. abuso. Não tomou o lugar, como você disse, né? O lugar Mas de ela mãe. substituiu, né? O marido, o genitor ali, pelo filho e causou toda essa confusão, esse... Como é que a gente fala? De Édipo. Quando, relação entre pais e filhos, como que é o nome? Esqueci, deu branco. Parental? Não. Quando você... Se eu quero me relacionar com a minha irmã, com o meu pai, como que é o nome? Incestuosa. Então é um incesto emocional que algumas mães praticam ali com seus filhos. Isso é muito problemático, mas é o filho e a filha que tem que botar limite nisso. Porém, eles já foram condicionados assim, às vezes, uma vida inteira. E eles ou não enxergam ou não conseguem colocar limite dos pais. E esse limite, às vezes, né, por exemplo, eu tenho um exemplo clássico que eu dou assim, de sogras muito invasivas e tal. A sogra chega na sua casa e fala, ela vai lá e mexe na sua xícara, fala, isso aqui tem que ficar aqui. Aí você fica, não precisa discutir com a sogra, gente. Depois que a sogra vai embora, você vai lá e coloca a xícara no lugar. Porque senão Pode você ser vai estar dando conflito. palco. Exatamente você só o fala, palco que ela interessante quer. ponto de vista, sogra. Você acha que essa xícara fica melhor aqui? Legal. Interessante. A sogra foi embora. Você vai lá e põe a xícara onde você gosta. Acabou. Porque a sogra, na verdade, quer competir com você. E quanto mais resistência você faz, mais ela vai entender que ela precisa fazer força para te dominar. Porque ela se sente superior a você naquele relacionamento. Deixa ela vencer aquela discussão. Isso. Aquela xícara. Aquele momento. Não é bom. discussão, é aquele momento. Mas assim, a vida, ela quer ser palco, ela quer ser protagonista naquela cena. Tá bom, sogra, seja.
E coloque limites saudáveis, vínculos fortes, limites claros. E não precisa ir na casa dela toda semana. Vá uma vez por mês. Né? Rituais, né? Rituais de família. Isso tudo é combinado entre casais. Camila, nossa última pergunta. Tô até brava aqui, olha, com o Cauã e com a Jojo, que falaram que já acabou. Eu falo, gente, sério? como assim? Eu quero falar mais. É verdade? É verdade. Mas eu ainda quero fazer uma última pergunta. Vamos lá. Não sei ali nas suas redes sociais, mas nas minhas redes sociais, com as minhas mentoradas e tudo mais, a gente tem encontrado um grupo de mulheres, como nós falamos no começo ali da traição, de mulheres lindas e tal, mas nós temos mulheres fortes, empresárias, lindas. A gente até conversou um pouquinho antes do nosso podcast essa semana sobre isso. Mulheres mega interessantes, mas muito sozinhas, há muito tempo, em busca de um relacionamento. E muitas vezes elas não estão sabotando. Não é tem aquelas que sabotam, como a gente já conversou aqui no nosso episódio de hoje, mas tem aquelas que não estão, mas simplesmente não encontram. Cadê esses homens? O que está acontecendo? Eu vou falar que tem muito homem procurando por elas também, né? Procurando por elas. Não é um labirinto? Eu acho um labirinto. Eu brinquei esses dias. Eu faço live todos os dias no meu Instagram. E aí eu cogitei a ideia, brincando lá com o pessoal. Vou fazer o Tinder da Cá, alguma coisa. Isso, porque é um labirinto. Porque eu vejo homens ali, pelo amor de Deus. Eu quero uma mulher. Eu vejo mulheres. Tem duas meninas lá, e elas até brincaram que elas são de cidades, são estados diferentes. E elas ambas eram casadas com mulheres. A gente precisa se conhecer e tal. E tem um monte de gente lá, homens procurando mulheres, mulheres procurando mulheres, mulheres procurando homens. Só que tá muita gente desesperada, eles só precisam se encontrar. Então, o que a gente faz para esse povo se encontrar? Eu já pensei em fazer na clínica. Porque se elas não se sabotam... Só que eu acho que a gente tem que preencher uma ficha, né? Uma anamnese. Cegas. Tem que preencher uma anamnese bem completa para a gente entender o perfil psicológico e comportamental de cada um deles, né? Para ajudar cada um a se aproximar com o perfil parecido e entender quais são as disfuncionalidades de cada um, fazer um intensivo aí de 3 meses. Resumindo, é isso, gente. Vamos primeiro procurar entender a sua própria disfuncionalidade, onde você está disfuncional, né? Vai fazer sua terapia, vai fazer seu autoconhecimento, a sua jornada, para você estar disposto e aberto a um relacionamento, né? Eu vou falar uma coisa que vai sair um pouco assim da ciência, mas o nosso externo, ele corresponde muito com aquilo que a gente tem dentro. Se você começar a achar que você não tem homem, que os homens não prestam, que só tem menino isso vira uma crença, né? Isso vira uma crença, você se comporta como tal, você só enxerga como tal, somente pessoas daquela maneira vão cruzar o seu caminho. Isso em nada tem a ver com lei da atração, mas o nosso externo corresponde ao nosso interno. Então, quanto mais o pensamento cria, né? Exatamente. Quanto mais a gente acredita nisso e vibra nisso, as coisas vão acontecer dessa maneira. Não é mágico, mas começa a olhar pessoas à sua volta. Poxa, se ela tem um marido bacana, se a outra tem um marido bacana, se eu tenho uma esposa bacana, por que também não posso ter? Se eu sou uma pessoa bacana, por que no mundo aí de mais de 7 bilhões de pessoas não vai ter uma pessoa que corresponda comigo? Com certeza tem. Vai Camila, ter. onde as pessoas podem te encontrar? Meu Instagram, meu YouTube, @CamilaSponton, né, com S mudo. Tô lá, todas as minhas redes têm o mesmo nome, pode me procurar, tá lá, vai ter conteúdo, vai ter live, vai ter explicação, vai ter material, vai ter tudo para todo mundo. Maravilha, quero te ver outras vezes aqui. Muito Adorei, obrigada. foi muito rápido, tem Obrigada. muita coisa para falar ainda. Tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos atualizar aqui, você já acabou, você tem água aí? Eu nem sabia que era para brindar. Não, vou brindar com a Brinda taça. um pouquinho de água aí. Para dar sorte. Atualiza o universo, para que a Camila venha mais vezes para a gente isso. discutir esses assuntos tão interessantes. Amei, obrigada. Obrigada mesmo.